Boa noite. Você está bem com seu cérebro? Como o estudo da atividade cerebral pode nos ajudar a ter uma vida melhor? A nossa entrevistada de hoje é uma das maiores especialistas brasileiras no tema. Se formou em biologia e seguiu a área de neurociência. Fez mestrado nos Estados Unidos, doutorado na França e pós-doutorado na Alemanha. É professora na UFRJ, assinou artigos em jornais e apresentou o quadro Neurológica no Fantástico da Rede Globo. Ganhou menção honrosa no Prêmio José Reis de Divulgação Científica do CNPq. Escreveu vários livros sobre o cérebro, entre eles Pílulas de Neurociência para uma Vida Melhor e Fique de Bem com seu Cérebro. Eu recebo hoje no Márcia Peltier Entrevista a neurocientista, professora e escritora Suzana Herculano Uzel. Suzana, é um prazer enorme ter você aqui. Prazer é meu. Para falar de um assunto que eu considero fascinante, o cérebro humano. Ah, é? Né? Eu acho que o cérebro, sem o cérebro, que seríamos nós? Nada, né? Não, nada. Pinga umas gotinhas de anestésico em cima e tchuf, acabou tudo. Acabou tudo, né? Deixa eu mostrar aqui para quem está em casa nos vendo os seus 2 livros. Ela tem 6 livros, esses são os 2 últimos. Né? Depois, Pílulas de Neurociência para uma Vida Melhor e Fique de Bem com seu Cérebro. E eu acho que um grande mérito também que você tem, né, Suzana, é que você fala de uma maneira fácil e você chega bem ao público, né? Porque a gente, quando pensa assim, neurociência, né, tem uma aura assim, um pouco difícil de entendimento. Então, para começar, vamos falar aqui o que é neurociência. Soa bicho de 7 cabeças, né? Não é? Neurociência é um termo guarda-chuva, na verdade, porque a neurociência é, na verdade, um conjunto de várias abordagens diferentes, de várias ciências diferentes, até na biologia, física, química, bioquímica, mas o que todas elas têm em comum é estudar como o cérebro funciona, como ele é organizado, qual é a relação entre uma coisa e outra, como ele às vezes não funciona justamente, o que pode ser feito nesses casos. Todas essas abordagens diferentes são todas elas neurociência. Quer dizer, quem se forma como, vamos dizer, neurocientista tem que saber biologia, psicologia, química... Deve saber biologia, os fundamentos, né, da biologia, mas justamente neurociência não é uma formação de graduação. Tem uma universidade no país hoje que tem graduação em neurociências, mas em geral, inclusive no estrangeiro também, a neurociência é uma formação de pós-graduação. Você pode ser biólogo, pode ser físico, psicólogo, bioquímico. Médico. Né? Médico também, claro, de várias formações diferentes e se especializar em neurociência. Eu falei aqui que você fez pós-graduação na França e doutorado na Alemanha. Isso, com uma passagem pelos Estados Unidos primeiro, mas antes de tudo isso eu me formei em biologia aqui na Federal do Rio de Janeiro, que é onde eu trabalho agora. Significa também. Que seu cérebro trabalha muito bem em várias línguas. Eu aprendi na marra várias línguas, pois é. Porque, inclusive, alemão é uma língua muito difícil. Sabe que não é? Não, olha, não. O seu cérebro deve ser diferente. Não, mas é porque alemão tem regras claras. E a começar pela pronúncia. A pronúncia no alemão é uma coisa muito séria. Mas é porque tem aquelas regras claras e uma vez que você aprende as regras, mesmo que você não conheça a palavra, você pode pronunciar a palavra perfeitamente. Né? E a gramática também é muito mais tranquila, então não é tão complicado. Mas me diz uma coisa, a pessoa que fala muitas línguas, tem pessoas que têm um dom natural, são poliglotas e pegam a língua facilmente. Isso é um trabalho do cérebro? Isso é uma atividade do cérebro que funciona melhor em algumas pessoas do que em outras? Com certeza, mas olha só, eu fico sempre meio assim de dizer o cérebro de umas pessoas funciona melhor que o de outras. A maior parte dessas diferenças, o suspeito maior é o quanto que a gente tenta, o quanto a gente se esforça para fazer alguma coisa, para aprender alguma coisa. Então, né? Quer dizer, qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, é isso? Em princípio, sim. Agora, existem aquelas diferenças biológicas inatas, claro que existem, assim como a minha aparência é diferente da sua, e isso é uma questão de biologia. Né? Então, da mesma maneira que você olha para 2 pessoas e nota que elas são diferentes, que elas têm diferenças biológicas, é natural que o cérebro de quaisquer 2 pessoas também sejam biologicamente diferentes, certo? Mas a gente hoje sabe que o que a gente chama de capacidade, de habilidades que pessoas adultas têm,
em grande parte, são fruto de aprendizado. E aprendizado é esforço. Né? A combinação da motivação que você tem com quanta prática você dedicou àquilo. Agora, no caso de idiomas, existem coisas que você pode fazer, quer dizer, que não é nem biologia, é a sua vivência mesmo, né? Que a gente sabe que fazem uma diferença. Por exemplo, música. Quem se expõe à música, quem aprende música desde criança, isso hoje já está comprovado, a maneira do cérebro processar sons melódicos principalmente, né, muda. E muda de uma maneira tal que favorece o aprendizado de línguas. Agora, quando você diz música, é a pessoa que aprende um instrumento? Aprende um instrumento porque quando você aprende um instrumento, você precisa... Você passa a prestar atenção em sons diferentes, na relação entre sons diferentes de melodias, de acordes, onde fica aquele som, qual é a diferença entre Pois é, mas eu sei que tem um termo que eu estou tentando me lembrar, que é o ouvido... Tem ouvido absoluto. Ouvido absoluto. São aquelas pessoas que sabem tudo num minuto. Não, ouvido absoluto é especificamente a habilidade que algumas pessoas têm de ouvir um tom solto, tu, e saber dizer se aquilo é um sol, um lá, um dó, um ré. Não. Mas isso é um talento da própria pessoa. Isso não se aprende. Parece que até isso também se aprende. Até isso também se aprende. Quer dizer que, Suzana, quer dizer que não existe aquela coisa da pessoa é dotada para aquilo, a pessoa tem um talento para aquilo? Olha, existem inabilidades específicas, assim como existem algumas habilidades específicas, digamos, inatas. Né? Existem sim pessoas que têm, por causa de predisposição genética, elas têm uma facilidade maior para decorar informação, para controle motor fino, como o contrário também existem. São pessoas que têm uma inabilidade inata de ouvir a diferença entre dois sons, né? São os desafinados por natureza. Né? Então existem os dois extremos, mas na maioria dos casos, a grande maioria dos casos, o que a gente tem e que a gente chama de talento são desempenhos excelentes graças à dedicação excelente, extraordinária. É suor mesmo. É suor. É suor. Nós vamos ter que ir para o intervalo? Não, na volta eu quero saber... Já. Eu quero saber o seguinte, todo mundo quer ser bem sucedida no que faz, né? Como é que o cérebro pode nos ajudar nessa hora? E também como é que, se ele também prepara alguma armadilha para a gente, se a gente fica um pouco refém desse cérebro às vezes, né? Se a gente puxa o nosso próprio tapete com a maneira que a gente pensa, tá bom? Tá, joia. A gente volta já com Suzana Herculano Ozel, neurocientista e escritora e professora aqui na Casa de Cultura Julieta de Serpa. Voltamos com a neurocientista, escritora e professora Suzana Herculano Ozel, aqui na Casa de Cultura Julieta de Serpa. O nosso papo está ótimo sobre o cérebro, é um papo fascinante. Agora, como é que o cérebro nos ajuda, então? Porque você falou que a motivação é é muito importante, né? Para você se transformar a sua vida. E como é que o cérebro entra nisso? É aí onde as oportunidades são tão importantes, né? Porque você não descobre que você poderia se tornar um músico extraordinário se você nunca tiver uma chance de colocar os dedos num piano, num violão, numa guitarra, né? Então, sabendo disso, eu acho que a porta de entrada para excelência em qualquer coisa é justamente você descobrir o que motiva você, mais do que tudo. O que te dá vontade de fazer mais e cada vez melhor, e conforme você descobre que você vai fazendo melhor, a motivação aumenta justamente ainda mais. Né? Então, eu acho que se dar oportunidades de experimentar coisas diferentes é fundamental. O cérebro responde diferente? É o seu cérebro. Tudo que você faz é o seu cérebro dentro do seu corpo, né? Quer dizer, no contexto do seu corpo, e os dois no contexto da sua vida, das suas experiências pessoais e tudo mais. Então, todas essas experiências que você tem são oportunidades para o seu cérebro, você, né? E se aperfeiçoando e descobrindo o que gosta, o que gosta mais do que o outro, o que prefere fazer. Mas a gente tem alguns sinais que a gente pode entender de como o nosso cérebro está funcionando? É você. Você é o resultado do funcionamento do seu cérebro. Né? Quer dizer,
Isso, quando você diz isso, as pessoas mais deprimidas, mais tristes, mais angustiadas, isso é o resultado do funcionamento do cérebro? Sim, claro, tudo. A hora que o seu cérebro para de funcionar, você como indivíduo deixa de existir. Mas isso reflete muito no estado de espírito da pessoa, porque quando a gente fala estado de espírito, a gente não está pensando que é o cérebro que está funcionando daquela forma. É uma maneira poética de dizer o estado de funcionamento do seu cérebro. A maioria das pessoas não gosta de pensar que tem um órgão cheio de sangue funcionando dentro da cabeça e que isso é a essência do ser delas. Não tem problema nenhum, pode chamar de estado de espírito, essa alma, tudo mais, né? o seu ser, mas no final das contas é o seu cérebro funcionando dentro do seu corpo. Então, quando você não está bem, é porque o seu cérebro não está funcionando bem. Exatamente. Que às vezes é porque o seu corpo está doente e isso acaba afetando o cérebro, né? A gente sabe, quando a gente pega uma gripe, uma pneumonia, por exemplo, você fica se arrastando sem motivação nenhuma. Isso é porque a doença atingiu o seu cérebro, né? Mas até isso, quer dizer, pode começar do lado de fora, digamos, do seu cérebro, mas a hora que ele é afetado, o seu comportamento muda. Agora, aquelas pessoas que acham que tudo que elas pensam por ser positivamente pode dar certo, podem dar certas coisas, e até a sua... Não vou ficar doente, não fico nunca doente. Eu sempre digo, eu já ouvi várias pessoas, eu digo para mim, não vou ficar doente, não fico doente. Até que ponto você pode comandar o seu cérebro, Suzana? Atitudes positivas, otimismo, e eu sei que eu sou uma otimista de carteirinha, daquela que às vezes até o otimismo chega a atrapalhar a vida, mas o otimismo é muito bom na medida em que pensar positivo, ter expectativas positivas, leva você a agir positivamente. E essa é a coisa boa do pensar positivo. Não é porque pensando positivamente você atrai coisas boas. Porque isso teve aquele livro, lembra? O Segredo. Deus, vou pensar que eu vou ganhar um carro, que eu vou conseguir um carro. Eu acho aquilo vil. Não é uma coisa que deixou as pessoas muito mal. Eu acho a mensagem daquele filme Quem Somos Nós, aquele livro ali da atração e tudo mais, eu acho uma mensagem vil, porque o que eles dizem para as pessoas é que, olha, você não precisa fazer nada, não. Basta ficar sentadinho aí e pensar em coisas boas, que coisas boas cairão no seu colo e acontecerão com você. E não é assim que funciona. Mas sim, se você tem pensamentos bons, se você tem expectativas positivas com relação à vida, com relação, sobretudo, a você mesmo, ao que você é capaz de conseguir, de alcançar, é essa expectativa que é a motivação para o seu cérebro, né? Essa expectativa de ter um resultado bom das suas ações que leva você a agir de fato. Então, pensar positivo faz você agir positivamente. E essa é a vantagem, digamos, da coisa. Quer dizer, e pensar negativo leva a você a ficar cada vez mais fora do seu rumo. Leva você a pensar negativo, esperar coisas, ruins, não ter expectativas positivas, né? Solapa a sua motivação. Se você não tem expectativas boas, você vai agir para quê? É assim que o cérebro da gente funciona. Esse sistema de motivação dentro do cérebro é como aquela cenoura na ponta da varinha, na frente da gente. Se você antecipa alguma coisa boa, você anda em direção àquilo, você faz alguma coisa acontecer. Ao contrário, esperar coisas ruins só faz você ficar quieto no canto. Deixa eu ver se eu ficar bem quietinho aqui, a coisa ruim passa, Quer dizer, esperar coisas ruins, o cérebro entende como uma paralisia. Você não tem razão para se mover. Mas olha só, isso não quer dizer de maneira nenhuma que, assim como pensar positivo não atrai coisas positivas, só faz você agir positivamente, pensar negativamente não atrai coisas negativas para você. Ninguém tem um câncer porque era negativo demais. Isso é outra coisa vil que as pessoas às vezes fazem com elas mesmas. A dizer, o meu câncer é uma punição por eu ter agido mal ou porque eu era pessimista demais. Não, também não é assim que funciona. Quer dizer, a depressão, porque as pessoas acham às vezes que eu fui uma pessoa muito deprimida, acabei ficando doente. Não tem essa relação. Não, essa relação não existe. Inclusive, uma coisa importante que muitas pessoas não sabem, não reconhecem, é que a depressão é uma doença, assim como a pneumonia é uma doença. E é uma doença no cérebro. A diferença é que não é uma doença a depressão não é uma doença causada por bactéria, é uma doença devido a um desequilíbrio, um distúrbio dentro do seu cérebro. Ninguém escolhe ficar deprimido. Claro. Estar deprimido não é culpa de ninguém.
né? Isso é que é a coisa que as pessoas precisam entender, né? Que a depressão é uma doença e que não é uma escolha, como você falou, né? Exato. Não é capricho de ninguém. Não é capricho. Não, tá na cama porque não quer se levantar. De jeito nenhum. Não é assim, né? De jeito nenhum. Não, isso é muito importante. Pois é, e aí que a gente nota justamente na depressão, uma das características marcantes da depressão é a falta de motivação. Então aí você nota como a motivação é fundamental na vida da gente. Vamos ter que ir para o intervalo? Eu queria que você falasse sobre uma teoria que eu ouvi que é sua, ou você desenvolveu, escreveu sobre isso também, sobre os alimentos cozidos, que isso faz bem ao cérebro. E como é que você vê, então, o cérebro, uma pessoa que é vegetariana, como é que é? Ou só come... Tem até uma alimentação que é alimentação viva, que as pessoas comem tudo cru. Tem os crudívoras. Crudívoros. Pois é, vamos falar sobre isso depois? Já. Voltamos já com a neurocientista Suzana Herculano Uzel aqui na Casa de Cultura Julieta de Serpa. Voltamos aqui na Casa de Cultura Julieta de Serpa. A minha entrevistada desta noite é Suzana Herculano Uzel, neurocientista, professora, escritora. E essa questão toda do homem, né, do ser humano, comer alimentos cozidos, e que isso favoreceu o crescimento do nosso cérebro, é isso? Isso. Fez um diferencial entre nós e os nossos antepassados? Isso. Então, esse é um dos assuntos centrais de pesquisa no meu laboratório. É como é que o cérebro da gente se compara ao cérebro de outros animais. Primeira coisa, o cérebro humano não é especial. Ele não é extraordinário no sentido literal, né, de ser um ponto fora da curva, fora de tudo que se aplica aos outros. Olha que coisa incrível, porque a gente fica achando que como nós temos o dom do raciocínio, vamos dizer assim, a capacidade do raciocínio, nosso cérebro seria mais especial. Outros animais também têm. Eu sempre acho que, por exemplo, os animais domésticos têm muito raciocínio, e os da selva também. Tem. Agora, nota que medir isso, comparar a capacidade de raciocínio, capacidade cognitiva, digamos, entre animais, é complicadíssimo, certo? Ainda assim, é bastante razoável a gente partir do princípio de que a gente tem habilidades cognitivas que nenhum outro animal tem, né? Então, a questão é como é que se explica isso? E, sobretudo, como é que a gente chegou até aqui? Né? Quando eu digo que a gente descobriu que o cérebro humano não é extraordinário, o que isso quer dizer é que se você comparar o cérebro que a gente tem com o cérebro de outros primatas não humanos, olhando a relação entre o tamanho do cérebro e quantos neurônios esses cérebros têm, o que você descobre é que o cérebro humano é apenas mais um cérebro de primata, que tem exatamente o número de neurônios que ele deveria ter, digamos, né? Se você extrapolar da relação que se aplica para outros primatas, todos eles com cérebro menor. Então, o cérebro humano tem exatamente o tamanho que ele deveria ter para o número de neurônios que ele tem e vice-versa, né? Ele tem o número de neurônios que deveria ter para o tamanho que ele tem. Agora, se você comparar com outros animais, inclusive com animais que têm um cérebro até maior do que o nosso, como um elefante, por exemplo, o que você descobre é que no córtex cerebral, que é essa parte de cima, de fora, digamos, né, do cérebro, que é fundamental, é necessário para raciocínio, né, lógica, essas chamadas habilidades cognitivas superiores, lá, apesar do tamanho do córtex cerebral humano não ser lá grandes coisas, tem vários animais que têm um córtex maior do que o nosso, a gente tem muito mais neurônio do que qualquer outro animal no córtex cerebral. Mesmo com cérebro menor? Mesmo com cérebro menor. Essa diferença não vem da gente ser humano, vem da gente ser primata. Essa é uma característica. Ter uma densidade enorme de neurônios concentrados dentro do córtex cerebral, quer dizer, mesmo então, o resultado é que com um córtex relativamente pequeno, você tem um número ainda assim enorme de neurônios ali, isso é característica de primatas. Então, o que acontece é que, dentre os primatas, nós somos aquele que tem o maior cérebro, o maior córtex cerebral de todos, portanto, com o maior número de neurônios. Não só comparado com outros primatas, mas comparado até com outros animais também. E o que a gente descobriu foi que, fazendo as contas de quanta energia custa um cérebro, um córtex cerebral, né, com o número de neurônios que a gente tem, e quanta energia, por outro lado, a gente consegue através da alimentação, porque como a gente é animal, a gente não faz fotossíntese, toda a energia que a gente precisa tem que vir... A gente não é planta, né? A gente não é planta, né? Então, toda a energia que a gente consome precisa vir de outros seres vivos.
Então, aliás, aviso já para os vegetarianos de plantão, eles também comem outros seres vivos. Não são animais, mas eles comem seres vivos. Enfim, então animais, por definição, têm que comer outros seres vivos, né? E se você fizer as contas, com a alimentação que outros primatas existentes hoje têm, se a gente tivesse a mesma dieta que outros primatas têm, a gente teria que passar quase 10 horas por dia comendo continuamente. Nossa! Para conseguir sustentar o tamanho do corpo que a gente tem e o número de neurônios que a gente tem. Se você voltar na história evolutiva, você descobre que a gente deveria ter parado onde os ancestrais que deram origem à linhagem dos gorilas, dos orangotangos, onde eles pararam também, que é num cérebro que é mais ou menos 1/3 do tamanho do nosso. E gorilas e orangotangos, para sustentar isso, o corpanzil que eles têm e esse cérebro de 1/3 do tamanho do nosso, eles já têm que passar em torno de 8 horas e meia por dia comendo e procurando comida sem parar. Que coisa, né? hein? Isso quer dizer que alguma coisa tem que ter mudado na nossa maneira de aproveitar a energia, ou de conseguir energia, ou de usar energia, que permitiu que a gente se libertasse, digamos, né, se livrasse daquela limitação que continua valendo para todos os outros primatas, e ou a gente não teria como continuar, digamos, aumentando o tamanho do cérebro, que já era tendência nos primatas, né? E se você olhar no registro fóssil, você descobre que em torno de 1,5 milhão de anos atrás, exatamente na época em que a gente sabe também pelo registro fóssil que o tamanho do cérebro dos nossos ancestrais começou a aumentar muito rapidamente de tamanho, é nessa época que você encontra evidência de uso controlado de fogo para modificar alimentos. Não é simplesmente usar fogo, não é usar carne, comer carne, né? É juntar as duas coisas, é usar o fogo controladamente, dominar o uso do fogo e usar esse fogo para modificar os alimentos. Quer dizer, cozinhar a comida. Cozinhar a comida, exatamente cozinhar a comida. Então né? a comida isso aparece cozida... 1,5 milhão de anos atrás. Olha que coisa fascinante. E isso casa exatamente com uma mudança radical na taxa, digamos, de aumento do tamanho do cérebro, que já vinha acontecendo, só que já tinha chegado no limite. Não? Que a gente hoje, olhando para trás, a gente sabe identificar que era o limite, que é onde gorilas e orangotangos hoje estão. Mas 1,5 milhão de anos atrás, mais ou menos, é onde você começa a ver o cérebro dos nossos, do que a gente hoje sabe que é nos nossos ancestrais, fazer isso aqui, começar a aumentar de tamanho muito rapidamente. Né? E a gente sabe que isso custa energia e que não teria sido viável sem uma mudança de dieta. Né? Então, a invenção da comida cozida, a invenção da cozinha, é hoje a melhor explicação que a gente tem, dado o consumo calórico altíssimo, né, do cérebro, não só o cérebro da gente, mas do nosso em particular, por causa do número enorme de neurônios, né, porque o consumo de energia é proporcional ao número de neurônios que você tem. Quer colocar 2 vezes mais neurônios no seu cérebro? Ótimo, vai custar 2 vezes mais energia, tá? Então, essa energia tem que vir necessariamente da sua alimentação. Peraí, então, Suzana, a pessoa que tem uma alimentação baixa, pobre em proteínas, em alimentos cozidos, significa que ela vai ter um cérebro que funcione menos? Se a pessoa uma deficiência no cérebro? A pessoa que quando o seu cérebro estiver se desenvolvendo, quando ele estiver em formação, se ela tiver uma deficiência calórica ou uma deficiência nutricional, quer dizer, deficiência de proteínas, gorduras inclusive, porque gordura não é vilão na história, a gente precisa de gordura para formar o cérebro. Então, a criança ou o feto em gestação ou o bebê em desenvolvimento, muito provavelmente vai ter consequências negativas da insuficiência de proteínas, gorduras e calorias. Quer dizer, como é sério essa questão da nutrição? É sério, é sério. Por isso que os médicos recomendam a pais crudívoras, vegetarianos, radicais, que aguardem o seu filho sair da infância, pelo menos, antes de começar a estender a sua opção de dieta para a criança também. Porque um ser humano adulto pode fazer essa opção. Depois que o seu cérebro... Sim, claro, primeiro, cada um tem total liberdade de resolver o que quiser com o seu cérebro. Fisicamente, se ele fizer essa opção,
significa que ele vai perder neurônios ou não, um adulto que faça não, isso? Não necessariamente. Primeiro, olha só, o cérebro é tão importante que ele faz o resto do corpo dar privilégio a ele. Se você resolve fazer uma dessas dietas doidas de restrição calórica extrema, o seu cérebro vai continuar precisando das mesmas 500, mais ou menos, calorias por dia, certo? Isso quer dizer que se você resolver fazer uma dieta doida de comer só 500 calorias por dia, essas 500 calorias irão para o seu cérebro. E o resto do corpo? O corpo se consome. O corpo começa a se consumir, que é a ideia da dieta, né? Por isso você vai emagrecer. Mas o problema é que você não só consome as suas reservas de gordura, você começa a consumir seus músculos também. Mas, enfim, então, depois que o cérebro já foi formado, ele é bastante resiliente, bastante resistente, digamos, a eventuais faltas disso e daquilo, porque tem o corpo todo para servir de fonte, né? Mas em desenvolvimento, o cérebro é relativamente muito maior do que o corpo, consome muito mais energia até do que o resto do corpo, às vezes, dependendo da idade. Então, insuficiências e deficiências nutricionais e energéticas durante o desenvolvimento, elas podem ter consequências drásticas, né? A gente vai ter para o intervalo. Vamos continuar conversando sobre essas pílulas da neurociência, que também é esse seu livro, né? E Fique de Bem com o Seu Cérebro. Tudo isso a gente já está falando para ficar de bem com o seu cérebro. Mas que mais que você pode dizer para a gente? Por exemplo, pessoas que estão envelhecendo. O que a gente pode fazer para manter o cérebro ativo? Tá bom? Nós voltamos já com Suzana Herculano Ozel aqui na Casa de Cultura Julieta de Serpa. Voltamos aqui com Suzana Herculano Ozel, neurocientista, professora e escritora. Estavam falando sobre o cérebro, um papo super interessante, Suzana. Estou adorando. Agora me diz uma coisa, e o envelhecimento do cérebro? Existe algo que a gente possa fazer para prevenir esse envelhecimento ou é uma coisa que a gente apenas tem que tratar dele da melhor maneira possível, que não existe nada a fazer? Eu acho que a gente pode começar entendendo e aceitando o que é envelhecimento, né? O envelhecer é a consequência obrigatória e inexorável de estar vivo. A gente hoje entende, começa a ter alguma ideia, né, sobre o que é, de maneira geral, o envelhecimento, e uma das poucas certezas é que ele está relacionado com o próprio metabolismo das células, né? A gente está vivo porque a gente tem células que tem organelas dentro das células que são capazes de fazer essa transferência de energia, né, dos alimentos para o corpo mesmo, para as células mesmas da gente. E só que esse processo que depende de oxigênio, da respiração da gente, esse processo produz os tais radicais livres, né, que são um termo que faz parte hoje da cultura popular. E esses radicais livres, que são consequência do estar vivo, né, consequência do metabolismo, são moléculas tóxicas que aos poucos vão destruindo as próprias células, né? E quanto mais o tempo passa, mais exposição a radicais livres você tem, então a consequência de toda célula viva, a consequência de estar viva é passar por esse processo de deterioração causado pelo próprio estar vivo, né? Ou seja, todo mundo envelhece, não tem jeito. Tá, então, mas tem gente que acha que combater os radicais livres, tem muita dieta que faz isso, médicos, não, ela tem uma dieta, ou ela tem remédios para combater os radicais livres. Você já deve ter ouvido isso milhões de vezes. Em princípio, isso faz perfeito sentido, né? Porque os danos que levam ao envelhecimento são causados por radicais livres. É só que não é tão simples assim dizer, então vamos tomar um balde de substâncias que combatem, que enxugam os radicais livres e pronto, estaremos ótimos. Não é bem assim, inclusive porque uma das consequências de você absorver, digamos, a produção de radicais livres é você fazer as suas células produzirem ainda mais radicais livres. Né? Isso porque o próprio corpo se regula, né? Mas, ainda assim, a gente já conhece hoje duas maneiras comprovadas de você retardar esse envelhecimento causado pelos danos radicais livres. E as duas maneiras estão relacionadas justamente aos danos dos radicais livres. Uma é você
retardar a produção de radicais livres consumindo menos alimentos. Então, comer menos. Comer menos. É o que se chama restrição calórica crônica, né? Então, você comer, digamos, 10 ou 20% menos do que seria a sua dieta normal, o que vai dizer que você necessariamente vai perder peso. Dizer para as pessoas, olha, você vai comer 20% a menos do que você normalmente já come, mas assim você vai envelhecer melhor, vai viver mais saudável e mais tempo, por melhor que isso possa parecer para as pessoas, não é nada que a maioria das pessoas esteja disposta a fazer, não. Então, me diz aí, a resposta normalmente é, não gostei, próxima. O que eu posso fazer para retardar o envelhecimento? A outra maneira é, ao invés de você consumir menos energia, é você usar mais energia. Quer dizer, você aumentar a sua taxa metabólica, aumentar o seu metabolismo. Isso faz com que o metabolismo, todas essas reações de transferência de energia sejam mais eficazes. Então, elas acabam efetivamente produzindo menos radicais livres danosos, né? E a maneira de aumentar o seu metabolismo é exercício físico, né? Não tem mistério. Não né? tem saída. Pois é, a outra vantagem do exercício físico é que a gente hoje também sabe que o exercício físico, além de fazer bem para o corpo, faz bem para o cérebro especificamente, né? Você produz, com o exercício, o cérebro produz substâncias chamadas neurotrofinas, né, que servem como, digamos, vitaminas próprias para o cérebro, né, mantêm os neurônios saudáveis, favorecem a formação e a manutenção de sinapses, né, as conexões entre os neurônios, facilitam, até promovem a formação de neurônios novos, não pelo cérebro todo, mas naquelas regiões do cérebro onde isso ainda acontece, né, e que são justamente fundamentais para o aprendizado, para a renovação da capacidade do aprendizado, para a memória recente, né. Então, o exercício físico tem benefícios diretos e imediatos, a curto, médio e longo prazo para o cérebro também, né. Então, uma das receitas para envelhecer mentalmente bem é cuidar do seu corpo para que o seu corpo envelheça bem também. Agora, assim como o exercício físico é fundamental, o exercício mental é fundamental Pois também. eu ia lhe perguntar isso. As pessoas que fazem muita palavra cruzada, Qualquer idosos tipo que jogam... Eu acho que o manter-se ativo é fundamental, né? Eu recebo muito a pergunta, qual é o melhor exercício para o cérebro? Assim como, qual é o melhor exercício físico, né? O melhor exercício físico é aquele que você gosta de fazer. Ótimo. Primeiro, porque é só esse que você vai fazer de fato, né? Esquece o exercício físico que você não gosta. A mesma coisa para o cérebro. Não existe o exercício mental ideal, completo e tudo mais para o cérebro. Mesmo porque partes diferentes do cérebro têm funções diferentes, então elas precisam ser exercitadas, digamos, de maneiras diferentes, por atividades, desafios diferentes, né? Eu faço palavras cruzadas todo dia. Ótimo. Você está cuidando das suas habilidades de memória, de raciocínio. É positivo, né? Mas só saiba que você está deixando de exercitar várias outras habilidades mentais. Além disso, tem que fazer isso. Pois é, por isso o manter-se ativo é tão importante. E uma das coisas que vem também com o manter-se ativo, que é fundamental para o envelhecimento saudável, é o manter-se capaz e fazendo diferença. A gente ter a sensação de que a gente serve para alguma coisa, de que a gente importa para alguém, de que a gente pode ajudar alguém, você está ao seu alcance, está sob o seu controle, não só agir para você mesmo, tomar boas decisões para você mesmo, mas você está ao seu alcance, está sob o seu controle, agir para outras pessoas. Se sentir útil. O sentir-se útil é fundamental. Suzana, foi um prazer enorme ter você aqui. Foi Adorei meu. A nossa entrevista. Muito obrigada, foi um prazer. Tá bom? Bem, você já sabe, na próxima terça-feira você tem um encontro marcado comigo aqui na CNT, onde eu estarei entrevistando outra personalidade que faz a notícia. Uma boa noite para você e até terça que vem.